بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Então, hoje vamos dar seguimento ao nosso programa que fala sobre a vida do além. Já estamos na fase do dia de julgamento. Na sessão passada falamos sobre a ressurreição, como é que as pessoas serão ressuscitadas, alguns dos acontecimentos, algumas das descrições, muito poucas falamos sobre a própria ressurreição, o terror e o pânico que as pessoas vão ter nesse dia. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que as pessoas serão ressuscitadas descalças, nuas e sem circuncisão. Os homens não estarão circuncidados nesse dia. Estarão conforme Allah lhes criou originalmente. E quando a Aisha radiallahu anha ouviu o Nabi sallallahu alaihi wasallam a dizer isso, que as pessoas serão ressuscitadas todas elas nuas, conforme Allah lhes criou, ela ficou um pouco surpreendida, não é? E perguntou a ele: Ya Rasulallah, as mulheres e os homens todos juntos no mesmo sítio, a olharem uns para os outros? E o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu a ela que a Aisha, nesse dia, o assunto será muito mais grave do que isso. A preocupação que as pessoas vão ter será muito, muito grave, que nem vão ter tempo de olhar para os lados. Nem vão estar nem aí para isso. Nem vão se importar em saber se estão nus ou se não estão nus, ou se tem mulheres ou se tem homens à volta deles. Porque a preocupação, cada um estará preocupado consigo mesmo. Cada um estará preocupado com a sua própria situação. É por isso que Allah disse no Surat Al-Abasa: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Allah disse que nesse dia, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, nesse dia as pessoas não vão querer saber dos seus irmãos. Um homem não vai querer saber nada do irmão dele. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, nem da sua mãe, nem do seu pai, ele não vai querer saber deles. Nem da sua mulher, nem dos seus próprios filhos. Por quê? Porque cada um nesse dia terá uma preocupação tão grave consigo própria que ele vai consumir. Então, nós vimos alguns aspectos relacionados com o dia da ressurreição, o que vai acontecer nesse dia, e vamos dar continuidade, pegando por aí. Nós podemos iniciar, eu gostaria de iniciar a nossa sessão com a leitura do Surat Ali Imran, versículo 185. Versículo 185. Porque está um pouco relacionado com o último vídeo que fizemos na semana passada. Não sei se já tem o coiso pronto ou eu posso ler. Posso ler eu mesmo? O meu Muslim Pro bloqueou, não estou a conseguir abrir. Tá bom, inshallah. Deve agradecer. Inshallah, eu vou ler aqui a tradução só, para pouparmos tempo. Essencialmente, eu vou ler aqui a tradução do Sheikh Aminuddin, ok? Mas em árabe, o 185 do Surat Ali Imran diz: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Vamos lá ver como é que ele traduziu isto. Ele diz: toda alma provará a morte, portanto toda a gente vai morrer. E apenas no dia da ressurreição sereis dado por completo as vossas recompensas. Então quem for afastado do fogo
introduzido no paraíso, sem dúvida triunfará. E a vida mundana não é senão um gozo ilusório. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Então, Allah diz: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Toda a gente vai morrer. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. E vocês serão dados as vossas recompensas apenas no dia de julgamento. Portanto, aqui no Dunya, o Dunya não é o lugar de recompensa. O Dunya não é lugar de ajuste de contas. O lugar de ajuste de contas e de recompensa é no Akhira, é depois da morte, quando formos ressuscitados. Por isso que Allah diz: وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Vocês só serão dados a vossa recompensa no dia de Qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. E aquele que for afastado do fogo e for introduzido no paraíso, esse sim será o bem-aventurado. Esse sim é o bem-sucedido. E Allah termina o versículo dizendo: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. E a vida deste mundo é apenas um gozo, é um divertimento. E que tipo de divertimento? Ilusório. Mata'ul ghurur. É um divertimento ilusório, é uma ilusão. Por isso é que nós dissemos no último vídeo que Allah subhanahu wa ta'ala, quando nós vemos alguém a praticar o crime, não é porque Allah subhanahu wa ta'ala não sabe, não está a ver, mas sim Allah está-lhe a deixar, e a justiça será feita quando? Será feita no Yom al-Qiyamah. É por isso que no dia de Qiyamah as pessoas hão de querer voltar para o Dunya para virem praticar boas ações. Mas conforme nós vimos, há um barzakh, há uma barreira, há uma muralha que não permite as pessoas voltarem para este mundo. As pessoas hão de querer voltar. Quando virem o fogo do inferno, quando virem que realmente vão ser julgados e podem ir parar no fogo, eles vão dizer: Ya Allah, devolva-nos para o Dunya, para nós praticarmos boas ações, para nós acreditarmos no mensageiro. Mas Allah vai dizer: não. Depois da morte já não é hora de fazer ações. É hora simplesmente de receber a recompensa. O lugar para praticar as ações é aqui. E a pessoa deve escolher se vai praticar boas ações ou vai praticar más ações. E é por isso que Allah diz no Surat Ibrahim, capítulo 14 do Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا تُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُقْنِعِينَ مُهْطِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Deixa-me procurar a tradução aqui. Podem apontar aí, Surah Ibrahim, versículo 42 e 43. Deixa-me ver aqui a tradução do Sheikh Aminuddin, o que ele diz. Ele diz: e nunca penses que Allah está desatento às maldades que os injustos praticam. Subhanallah. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Não pensem que Allah não está atento, não pensem que Allah não está a ver os crimes que os injustos praticam. Nós vemos algumas pessoas com vida criminosa a viverem uma vida confortável. Aparentemente confortável. Não há conforto nenhum naquilo, mas aparentemente é confortável. Uma vida boa, aparentemente. Uma vida de luxo. E nós pensamos: já, subhanallah, será que Allah vai deixar este indivíduo assim? A fazer-nos mal, a roubar-nos, a mentir-nos, a pilhar-nos, a matar-nos. E ele na boa vida, nós a sofrermos. Allah diz: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Não pensem que Allah está desatento. Não pensem que Allah não está a ver o que os criminosos fazem. Apenas dá-lhes adiamento até um dia em que todos os olhares ficarão fixos. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Allah apenas dá-lhes algum adiamento, dá-lhes corda para eles se enforcarem. Resumidamente, é isso que Allah está a dizer.
Allah vai lhes dando corda para eles irem amarrando o pescoço deles enquanto estão no dunya. Não que Allah não está a ver, mas Allah lhes deixa assim. E quando eles chegarem em Yom Al-Qiyamah, vão encontrar uma montanha de pecados. Porque é no Yom Al-Qiyamah que o castigo vai ser dado a eles. E o terror será tanto nesse dia que no 43 Allah diz: eles correrão com as cabeças levantadas e os seus olhares não retornarão a eles. Isto quer dizer o quê? O olhar deles estará fixo, eles estarão em pavor absoluto. Não hão de conseguir sequer olhar para si próprios. Outra explicação é que eles não vão sequer pestanejar. La yartadu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. E os corações deles estarão completamente vazios. Wa afidatuhum hawa, vazios, sim. Isto quer dizer o quê? Eles estarão no desespero completo. O coração vazio significa o coração não está tranquilo, não está calmo. O coração não está firme. Nós dizemos que a pessoa tem um coração firme quando é uma pessoa corajosa, quando é uma pessoa com força. Allah diz, nesse dia, esses que eram criminosos, que eram arrogantes, que eram abastados, eram magnatas, eram pessoas de poder, eram pessoas influentes. Se eles eram pecadores e descrentes, nesse dia estarão no desespero completo. Ya subhanallah. Sem força nenhuma. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse-nos que Yom al-Qiyamah Allah vai aproximar o sol. Então, Yom al-Qiyamah, conforme nós vimos, todas as pessoas serão ressuscitadas e todas as pessoas estarão fi sa'idin wahid. Isto quer dizer o que? Estarão num único lugar, num único campo aberto. Toda a gente, desde Adam até o último ser humano. Todos os seres humanos que Allah criou. E não só os seres humanos, os animais também. É importante saber disto. Allah vai ressuscitar os animais também. E Allah subhanahu wa ta'ala vai ressuscitar os insectos. Tudo aquilo que era ser vivo, Allah vai ressuscitar. Ok? E é por isso que a teoria de reencarnação não faz sentido. Nós não vamos falar disso agora, mas quero só abrir um parênteses aqui. Há pessoas que acreditam em reencarnação. A reencarnação não faz sentido, logicamente, por vários motivos. Mas como não é o nosso assunto, não vou entrar em todos eles. Vou apenas citar um. É que as pessoas que acreditam na reencarnação acreditam que as almas voltam para este mundo, mas voltam numa outra forma. Portanto, se a pessoa viveu uma vida de crime, volta para este mundo como um ser inferior. Portanto, se ele era ser humano na vida anterior e praticou o mal, foi criminoso, ele volta para o dunya depois de morrer, mas volta em forma de macaco, ou em forma de cavalo, ou em forma de seja lá o que for. E se também não praticar boas ações, volta em forma de um insecto, por exemplo, de uma mosca, ou de um mosquito, ou de uma barata, ou um gafanhoto. Esta é a crença, é um dos aspectos da crença da reencarnação. E se a pessoa pratica o bem, volta a subir de categoria na próxima vida, volta a subir de novo a ser um ser humano, depois, algo que eles não dizem, e se era um ser humano de uma casta baixa e praticou o bem, morre e volta a ser reencarnado num ser humano de uma casta mais alta, até atingir a mais alta das castas. E depois disso, a pessoa que pratica o bem e atinge a salvação espiritual não volta mais para a dunya e fica no nirvana. A'udhu billah. Isto é bátil. É bátil por quê? Bátil significa falso. É falso por quê? Porque as almas não são um produto que serve e que se encaixa em qualquer coisa. A alma de um ser humano não é igual à alma de um animal. A alma de um ser que fala e que raciocina não é igual à alma de um ser que não tem a capacidade de falar, não tem a capacidade de raciocinar, não tem a capacidade de inventar coisas.
A alma de uma pessoa não se encaixa no corpo de outra pessoa. Portanto, as almas foram feitas para cada corpo. É um par que não tem como ajustar-se num outro corpo. Yani, a alma que foi feita para se encaixar num determinado corpo não se encaixa no corpo nem sequer de um outro ser humano. Não é compatível, é completamente incompatível. A alma está ligada à criação da própria pessoa. É como uma chave. É como uma chave. A chave de um carro, os carros até podem ser iguais. Pode ser Toyota Corolla, Toyota Corolla. Mesmo ano de fabrico, mesma série, mesma fábrica. Mas a chave de um carro não vai ligar outro carro. E as pessoas que acreditam na reencarnação dizem que não, a mesma chave serve para todos os carros. E até não, serve para a moto também. Serve para a bicicleta. Isto é falso. Isto é falso. A alma, o tipo de alma que Allah criou para ser incorporada num ser humano, não pode ser depois a mesma alma incorporada no macaco. Porque o macaco é uma criatura diferente. Então, voltando ao nosso assunto, todos os seres humanos serão ressuscitados e os animais também serão ressuscitados. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que o sol será aproximado às pessoas. No Shamsu Yawm al-Qiyamah. Bimiqdar milin. Bimiqdar, a aproximação de uma milha. Agora, mil em árabe significa duas coisas. Significa a distância de uma milha, mas também significa aquele pau que se usa para aplicar o kuhl. Seja como for, o sol estará muito próximo. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse-nos que as pessoas vão transpirar nesse dia de acordo com as suas ações. As pessoas que tinham muitas más ações vão transpirar muito. Alguns vão transpirar e o suor vai alcançar os seus tornozelos. Outras pessoas vão transpirar, o suor vai alcançar os seus joelhos. Outras pessoas vão transpirar tanto que vão estar a afogar-se no seu suor por causa das más ações. Mas isto, na verdade, faz parte da misericórdia de Allah, porque com esses castigos, Allah está a aliviar pecados das pessoas. É por isso que muita gente que não esperava entrar no paraíso, depois já de entrar no paraíso. Porque o terror do dia do Qiyamah, o wukuf, este tempo de espera, que as pessoas estarão neste campo aberto, à espera do julgamento começar, todas as coisas que vão acontecendo, esses castigos todos vão purificando as pessoas. Okay? E algumas pessoas vão se safar assim. Inshallah, mas vamos ver isso mais à frente. Então, durante este tempo em que as pessoas estarão à espera do julgamento, portanto, Allah vai nos ressuscitar, estaremos todos num campo aberto, seremos ressuscitados nus. É por isso que a Aisha ficou espantada, radiallahu anha, e o Nabi disse-lhe que, e a Aisha, nesse dia ninguém estará preocupado com isso. Mas depois vamos receber roupa, seremos vestidos. E a primeira pessoa a receber a sua roupa, quem será? Quem vocês acham que vai ser? A primeira pessoa a ser vestida Yawm al-Qiyamah será Nabi Ibrahim alayhi salam. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse que Ibrahim será o primeiro a receber a roupa e ele será dado uma roupa do paraíso. E a seguir a Nabi Ibrahim será o Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E o Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse que ele será dado uma roupa do paraíso, que é a melhor roupa do paraíso. Que ninguém mais vai ter uma roupa igual. Então Nabi Ibrahim vai ser o primeiro. Mas Nabi Muhammad será o segundo, mas ele terá a melhor roupa. Wa sallallahu ala anbiya illahi jami'a. Ok. Nesse dia em que o sol estará aproximado das pessoas, e as pessoas estarão no sofrimento, à espera do julgamento ainda, os piedosos, aqueles que praticaram o bem, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhes dar uma sombra, a sombra do seu trono. Há um hadith muito famoso de 7 tipos de pessoa, 7 categorias de pessoa que
no dia do Qiyamah, estarão na sombra do trono de Allah. Isto é uma sombra milagrosa, evidentemente. Não é que o trono há de vir ficar por baixo do sol. Não. Não é isso. Mas Allah, com a sua infinita sabedoria e capacidade e poder, vai enviar uma sombra que provém do seu trono para cobrir estas pessoas do calor do sol. Ok. O próximo tópico. O arrependimento profundo dos criminosos e dos descrentes no dia de Qiyamah. Eles terão um arrependimento profundo de não terem aceitado a crença correta em Deus. De terem rejeitado a crença correta em Deus. E terão um arrependimento muito amargo pelas más ações que eles praticaram. Podemos ver isso no Suratul Furqan, no versículo 27. Conforme eu disse, haverá muita leitura hoje. Suratul Furqan é a Sura 25, Sura número 25, e o versículo é versículo número 27. Estou com o Corão livro, então o processo é um bocadinho mais lento. Mas ok, já encontrei. Sura 25, versículo 27. Sim. Será o dia em que o ímpio morderá as mãos e dirá: Oxalá tivesse seguido a senda do mensageiro. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ يَدَيْهِ. O criminoso, zalim é uma pessoa que oprime os outros, é um opressor. É uma pessoa que comete zulm. Zulm é opressão. E quem comete zulm é zalim. Então, o zalim, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. O dia em que o opressor, o criminoso, o descrente, vai morder as suas mãos. E vai dizer: Ya leitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Quem me dera que eu tivesse aceite seguir o Rasul. Quem me dera que eu tivesse seguido o Rasul. Quem me dera que eu tivesse seguido o caminho do Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ele vai morder as mãos dele. Você já viram uma pessoa quando está agoniada, às vezes morde os dedos, põe a mão na boca de tanta agonia ou de raiva. O desespero, o desespero deles será tanto que eles vão morder as duas mãos. Walayadu billah. Outro cenário que Allah nos mostra do desespero e o arrependimento dos descrentes, Surah Ar-Rum, versículo 12. Surah Ar-Rum é número 30. Estou a chegar lá. Versículo 12. E no dia em que chegará a hora do juízo, os pecadores se desesperarão. Exatamente. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Acho que é isso em árabe. Então, eles estarão no completo desespero. Porque eles sabem o que fizeram durante a dunya. Então, nesta aula, nós vamos ver apenas a situação dos descrentes, dos criminosos. Na próxima aula é que vamos ver a situação dos crentes, inshallah. Então, não fiquem assustados a pensar que não há... É tudo castigo, castigo, castigo. Não. Inshallah, esta aula estamos a ver a situação dos descrentes no dia do julgamento. Antes de Allah fazer o julgamento. Aqui é quando ainda estamos à espera. E o tempo de espera será um tempo muito longo. O verdadeiro tempo a gente não tem como medir. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse-nos no Corão que serão 50.000 anos o dia de julgamento. É um dia, mas que tem duração de 50.000 anos. 50.000 anos é o tempo do processo do julgamento. A partir da altura em que saímos da campa até a altura em que se decide se a pessoa vai para o paraíso ou vai para o inferno.
Imaginem. É por isso que o desespero será tanto nesse dia que algumas pessoas até vão dizer que Allah faça o julgamento. Nós estamos cansados de ficar à espera. Se for para irmos para o inferno, devemos ir para o inferno. De tão cansadas que as pessoas estarão de ficar à espera que Allah venha fazer o julgamento. Mas para os crentes, esse tempo vai passar rápido. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que para o crente, esse tempo vai ser como o tempo que ele leva a fazer um salah, um farida. Mas para os descrentes e para aqueles crentes que eram pecadores, vai ser uma coisa terrível. Outro versículo muito importante que descreve a situação dos descrentes, o desespero deles nesse dia, por estarem a ver que tudo aquilo que eles rejeitavam, faziam pouco de nós, gozavam com os crentes. Vocês acreditam mesmo que vai haver vida? A vida é esta, a vida é só uma. Aproveite, faça tudo de haram. A'udhu billah. Essas pessoas estarão num desespero total. Vamos ver o Surat An-Nisa, que é o 4º versículo, capítulo 42. Portanto, Sura número 4, versículo 42. Nesse dia, os incrédulos que desobedeceram ao mensageiro ansiarão para que sejam nivelados com a terra, mas saibam que nada pode ocultar de Deus. Leia de novo, inshallah. Nesse dia, os incrédulos que desobedeceram ao mensageiro ansiarão para que sejam nivelados com a terra, mas saibam que nada podem ocultar de Deus. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ya Allah. E nesse dia os descrentes, يومئذ يود الذين كفروا, os descrentes, وعصوا الرسول, e aqueles que desobedeciam o mensageiro. Uma das explicações deste versículo é que não só os descrentes, mas também aqueles que eram muçulmanos, mas eram muçulmanos pecadores, que viveram uma vida que não tem nada a ver com o Islã. Ele era muçulmano, sim, era nosso irmão, nós não podemos dizer que ele não era nosso irmão, mas não fazia salat, não fazia zakah, tratava mal os pais, tratava mal os vizinhos, tratava mal os colegas, tratava mal os filhos, batia na mulher, roubava, era corrupto, mentia, fazia todo tipo de pecado. Mas era muçulmano. Então, ele entra nesta categoria, o Asaw Rasula. Aqueles que desobedeceram o Rasul. Eles vão desejar ser nivelados com a terra. Ya Allah. A vontade deles vai ser que sejam nivelados com a terra. Antes isso do que entrar no inferno. Porque uma das coisas que Allah vai fazer, vamos ver mais à frente, é que Allah vai trazer o inferno para frente das pessoas. O inferno é algo que Allah criou. E toda a gente vai ter que ver o inferno. E eles vão preferir ser destruídos, ser nivelados com a terra. Isto quer dizer o quê? Subhanallah. Ser esmagados e ficar nivelado com a terra. Eles vão preferir isso. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Por quê? Porque eles sabem que é impossível esconder, seja lá o que for, de Allah nesse dia. Allah vai abrir tudo. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ. Todos os segredos serão abertos. Então este será o desespero deles. E falando disso também, eu disse que Allah vai ressuscitar os animais. A razão pela qual Allah vai ressuscitar os animais é porque nesse dia é o dia de ajuste de contas. E é o dia em que nenhuma injustiça
passa sem ser retificada e corrigida. Então, há todo tipo de injustiças que foram cometidas aqui no Dunya. Entre seres humanos, nós conhecemos. Nós sabemos o que é uma injustiça. Mas no reino animal também existe injustiça. Nós não percebemos, nós não nos apercebemos, nós não sabemos, nós não conhecemos as regras do mundo animal entre eles. Mas também existe injustiça. Quando a gente fala de injustiça no reino animal, não estamos a falar do leão que comeu a gazela. Não. Isso não é injustiça. Porque isso faz parte do fitra, faz parte da natureza com a qual Allah criou esses seres. O mundo deles funciona assim. Estamos a falar de injustiça, por exemplo, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos disse que o bode com chifres, o animal com chifres, dar uma pancada com os seus chifres num animal que não tem chifres, num animal que ainda não desenvolveu chifres. Este é um exemplo de injustiça. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não nos deu acesso àquilo que ele decretou no mundo animal. Há algumas pessoas, como por exemplo Sayyidina Sulaiman. Sayyidina Sulaiman conseguia entender a comunicação entre os animais. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos, mostrou-nos isso no Surat An-Naml. Quando aquela formiga, estava a comunicar-se com as outras formigas, Sulaiman alayhi salam percebeu o que a formiga estava a dizer às outras. Mas, em geral, nós não temos acesso ao que se passa no mundo animal nesse sentido. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que uma das coisas que é considerada como injustiça no mundo animal é que um animal que tem chifres, já desenvolveu chifres, dar uma pancada com os seus chifres num animal da mesma espécie que ainda não desenvolveu chifres. Isso é considerado injustiça. Então, nesse dia, Allah vai fazer a justiça não só entre os seres humanos, mas também vai fazer justiça no mundo animal. Não há nenhum tipo de injustiça que Allah vai deixar passar em branco. La zulma al-yawm. Inna Allah sari'u al-hisab. La zulma al-yawm. Allah diz no Corão. Neste dia não haverá nenhum tipo de injustiça. Allah diz: Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah não injustiça ninguém, nem da mais pequena forma. E o dia de julgamento é o dia da correção de todas as injustiças. E depois de Allah corrigir todas as injustiças no mundo animal, o que vai acontecer com os animais é que Allah vai destruí-los todos, vai lhes tornar todos em pó, em poeira. Não é como os seres humanos. Então, para os animais não há Jannah e Jahannam. Não. Isso é só para seres humanos e djinns. Ok? Para os seres humanos haverá julgamento e depois haverá a vida eterna no paraíso ou a vida no Jahannam. Para os animais não. Para os animais simplesmente Allah vai corrigir as injustiças e depois vai lhes destruir. E eles ficarão em pó. Allah vai lhes tornar em pó. É por isso que a gente vê no Surat An-Naba, pode abrir Surat An-Naba, é Sura 78. 78, sim. Surat An-Naba, versículo 40. Allah diz: وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Qual é a sura? 78, versículo 40, inshallah. Versículo 40, sim. Sabei que de vós temos advertido do castigo iminente, o dia em que o homem verá as obras das suas mãos e o incrédulo dirá: Oxalá me tivesse convertido em pó.
Então, quando o kafir vir a situação dos animais, que Allah, depois de estabelecer a justiça entre eles, vai lhes destruir e vai lhes tornar em pó, o que ele vai dizer? Pode ler de novo a última frase? O dia em que o homem verá as obras das suas mãos, e o incrédulo dirá: Oxalá me tivesse convertido em pó. E o incrédulo dirá: Oxalá me tivesse convertido em pó. Oxalá me tivesse convertido em pó. Então, depois de os descrentes verem que é possível Allah fazer isso, eles vão querer estar na mesma situação. De não terem que enfrentar o julgamento, mas sim serem convertidos em pó. Mas para o ser humano isso não será possível. Porque Allah nos criou para um propósito. Allah criou-nos para um propósito. Allah deu-nos uma responsabilidade. E Ele vai nos julgar de acordo com essa responsabilidade que Ele nos deu. É por isso que o próximo ponto que vamos ver agora é a anulação das ações dos descrentes. Allah vai desqualificar, desvalorizar as ações deles. Nós às vezes vemos uma pessoa que é descrente a fazer boas ações. Mas é descrente. Mas faz boas ações. Ele desmente que Deus existe, desmente que haverá julgamento, desmente que haverá vida após a morte. Eu não acredito em Deus. As religiões são todas iguais. O que importa é fazer o bem. O que importa é ser boa pessoa. Ouvimos este tipo de argumento muito primário, muito básico, sem nenhum intelecto, na verdade. Eles pensam que são intelectuais, né? Dizem que não acreditam em Deus, Deus não existe. O que importa é ser boa pessoa, o que importa é ajudar os outros, o que importa é viver bem, ajudar o próximo. E eles promovem este tipo de argumento como se fosse um argumento muito intelectual e muito sábio. Mas quando vamos a analisar, vemos que é um argumento muito primário, muito básico. Inshallah, quando aprendermos a Aqida, quando aprendermos a crença, vamos analisar este tipo de argumento. Então as pessoas dizem isso. E uma pessoa que diz isso até pode praticar boas ações, mashallah. Mas não serão aceitos sobre Al-Qiyamah. Por que não serão aceitos? Não serão aceitos porque ele não fez para Allah. Ele não fez para Allah. Então, como é que Allah vai lhe recompensar? Como é que Allah vai lhe recompensar por uma coisa que ele não fez para Allah? Está fora. E o outro tipo de kafir é aquelas pessoas que adoram ídolos, né? Os mushriks. Adoram vários deuses. Allah subhanahu wa ta'ala vai lhes dizer: vão buscar a vossa recompensa nesses a quem vocês adoravam. Porque Allah é que é o soberano nesse dia. Allah é o soberano do dia de julgamento. É por isso que Allah nos ensinou, a primeira coisa que Allah nos ensinou quando falou do dia de julgamento, a primeira menção do dia de julgamento que nós encontramos no Corão, qual é? É no Surah Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Allah é o Malik do Yawmuddin. Yawmuddin é Yawm Al-Qiyamah. Allah é Malik desse dia, ou Malik desse dia. Allah é dono, no riwaya, e é o rei, é o soberano desse dia, no outro riwaya. Nós recitamos Hafsan Asim, recitamos Malik Yawmiddin. Mas no Warsh recitam Malik Yawmiddin. Então, ele é que é o soberano desse dia. Limanil mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. A quem pertence o domínio nesse dia? Pertence a Allah, o irresistível, o único. Então, ele é que vai recompensar e ele é que vai castigar. Então, se você praticou ações, mas em nome de não sei das quantas, em nome do Deus disto, em nome de Jesus, em nome de Deus não sei das quantas, em nome dos teus antepassados, dos teus defuntos, então vai tentar buscar a sua recompensa neles.
E nós vamos ver a seguir que essas pessoas vão rejeitar tudo isso. Essas pessoas que eram adoradas vão rejeitar. Então, as ações dos descrentes serão invalidadas nesse dia. Serão invalidadas. As ações feitas sem sinceridade também serão invalidadas. Porque às vezes nós vemos pessoas criminosas, barões de droga, por exemplo, a fazerem boas ações. Eles vão para a comunidade onde cresceram e fazem atos de caridade. Distribuem dinheiro, distribuem comida. Mas ele é um barão de droga. E as pessoas ficam iludidas com aquilo. Mas ele é boa pessoa, ele não é nada disso, ele não é criminoso, ele até ajuda a comunidade, ele é que pavimentou esta estrada aqui no bairro, ele é que nos deu energia. Mas ele fez aquilo para tentar ganhar algum tipo de popularidade. Não fez aquilo para Allah, não fez aquilo para agradar a Allah. Ele fez aquilo para tentar comprar a opinião pública. Então, isso não é aceito por Allah. As boas ações que não são praticadas puramente para agradar a Allah, Allah não aceita. Então, você pode ver um descrente, um criminoso a praticar boas ações. Não pense que Allah vai aceitar aquilo. Não. Ou ele está a fazer aquilo para promover a si próprio, show off, conforme eu disse, esses barões de droga, grandes criminosos, que um dia decidem ir distribuir comida. Outros até constroem masjid. Nós vemos pelo mundo afora algumas situações dessas. Se você fez aquilo como um truque para comprar a opinião pública e não fez aquilo por Allah, Allah não vai aceitar. Allah só aceita aquilo que é feito com sinceridade. Então, as ações deles serão invalidadas, anuladas. Vamos ver o que Allah diz sobre isso no Surah An-Nur, Surah 24, versículo 39. Assalamu alaikum. Ok, eu vou lá abrir. Surah 24. Ok, estamos aí? Força. Surah 24, versículo 39. Ok. Quanto aos incrédulos, as suas ações são como uma miragem no deserto. O sedento criará ter água e quando se aproximar dela não encontrará coisa alguma. Porém, verá ante ele Deus, que lhe pedirá contas, porque Deus é expedito no cômputo. Deus é expedito no cômputo. Allahu sari'u al-hisab. Este surah diz, pode ler de novo para eu ver o que diz em árabe. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Exatamente, pode ler? Quanto aos incrédulos, as suas ações são como uma miragem no deserto. As suas ações são como uma miragem no deserto. Então, o que isto quer dizer? E o sedento pensa que aquilo é água. يحسبه ظمآن ماء. Então, isto quer dizer o quê? Isto acontece não só no deserto. No deserto acontece muito. Mas na estrada também acontece. Quando nós estamos de viagem, num dia de calor, num dia de sol, e nós olhamos para a estrada lá à frente, parece que tem água no alcatrão. Vocês já tiveram essa sensação? Parece que lá à frente tem água. Parece que ali na estrada é água ou é algo assim. É disso que Allah está a falar. No deserto acontece muito também. Só olhar para frente porque por causa do tipo de inerte que está na areia, que é reluzente. Então, quando ele brilha, parece água.
E alguns inertes, alguns tipos de granito, alguns tipos de pedra têm essa característica, que são aplicadas no alcatrão, mas não vamos entrar nisso. Seja como for. Então Allah diz, eles olham para frente e veem aquela miragem, portanto estão a ver as ações deles, as boas ações que eles praticaram, que pensam que vão lhes fazer bem, vão lhes beneficiar. يحسبه ظمآن ماء. Pensam que aquilo é água. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. Até que ele, quando chega lá, portanto, isto é uma analogia, quando ele morre e é ressuscitado, لم يجده شيئا. Não encontra nada. ووجد الله عنده. Por outra, ele encontra Allah à espera dele. ووفاه حسابه. E Allah dá-lhe o seu castigo por completo. Wallahu sari'u al-hisab. Então, é assim como Allah nos faz entender que as ações dos incrédulos serão desqualificadas. Vamos ver o Sura número 3, Ali Imran, versículo 117. Versículo 117, Ali Imran. O exemplo deles, ao despenderem neste mundo, é como o exemplo de um novo condenado, cujas semeaduras são açoitadas e arrastadas por um vento glacial. Mas não é Deus que os condena, mas sim eles próprios. Ok. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dar exemplo, né, de uma plantação, de uma machamba, podemos assim dizer, em que a pessoa planta e fica à espera. Mas vem um vento glacial, um vento frio, que destrói toda a sua plantação. Mas não é Allah quem os injustiçou, eles se injustiçaram a si próprios. Portanto, Allah vai invalidar tudo aquilo. Por quê? Por causa da descrença deles. Por causa da descrença deles. E vamos ver Suratul Furqan, Sura 25, versículo 23. Sura 25, versículo 23, inshallah. Então nós disporemos a aquilatar as suas ações e as reduziremos a moléculas de pó dispersas. Ya, subhanallah. Eu não percebi bem a parte em português, como é que traduziram aí, mas em árabe é وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Subhanallah. Allah diz que Allah vai se virar para as ações deles, portanto vai olhar para as ações deles, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. E Allah vai tornar aquilo em pó disperso. Ya Allah. E por último, muito importante, esta passagem do Alcorão, que é Sura número 18, Suratul Kahf, versículo 103, inshallah. 103 até 106. Diz-lhes, quereis que vos inteire de quem são os mais desmerecedores por suas obras? São aqueles cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, não obstante crerem haver praticado o bem. Estes são os que renegaram os versículos do seu Senhor e o comparecimento ante ele. Porém, suas obras tornaram-se sem efeito e nós reconheceremos mérito algum no dia da ressurreição. Exato. Sua morada será o inferno por sua incredulidade e por terem escarnecido os meus versículos e os meus mensageiros. Allahu Akbar. Por outra, os fiéis que praticarem o bem terão por abrigo os jardins do paraíso. Ok, pode parar aí. Onde morarão eternamente.
A parte dos jardins do paraíso para os crentes, vamos ver na próxima sessão, inshallah. Esta sessão estamos a tratar apenas da situação dos descrentes. Surat al-Kahf, isso está no fim do Surat al-Kahf, essa passagem que acabou de ler para nós agora. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآياتنا. الله أكبر. Ya subhanallah. Allah diz, vocês querem saber quem são os piores perdedores Yawm al-Qiyamah? Quem são as pessoas que serão os piores perdedores nesse dia? هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Aqueles que fizeram esforços durante a vida do dunya e pensavam que estavam a fazer o bem. Pode ler a tradução que tem aí, eu vou ver a tradução que tem aqui, porque essa parece um pouco diferente a mim. Deixa-me ver aqui. No fim do Surat al-Kahf. Qual é o... Desculpa. No fim... 103 até 106. Vou ler nesse caso. Sim, volta a ler, se faz favor. Diz-lhes, quereis que vos intere de quem são os mais desmerecedores por suas obras? São aqueles cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, não obstante quererem haver praticado o bem. Estes são os que renegaram os versículos do seu Senhor e o comparecimento ante ele. Porém, suas obras tornaram-se sem efeito e não lhes reconheceremos mérito algum. Ok, é esta parte que eu queria trazer. Aqui ele diz, suas ações foram em vão e nós não lhes atribuiremos peso algum no dia da ressurreição. É quase a mesma coisa. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não vai dar efeito nenhum às ações deles. أولئك الذين كفروا بآياتنا. Por causa do kufr deles. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Então, no dia do Qiyamah, Allah não vai dar nenhum peso às ações deles. Ya subhanallah, que Allah nos proteja disso. Então, isto Allah diz não é injustiça da parte de Allah. Isto não é injustiça da parte de Allah, porque Allah não obriga ninguém a ser crente e Allah não obriga ninguém a ser descrente. Ninguém pode obrigar o outro a ser crente. Ninguém pode obrigar os outros a serem muçulmanos. Nós não podemos fazer isso. La ikraha fi din. Não existe... não pode haver imposição para uma pessoa escolher o din do Islã. A pessoa tem que escolher da sua livre vontade. Isto é muito importante. Entre nós, não podemos obrigar ninguém a ser muçulmano. A nossa obrigação é de transmitir o Islã para as pessoas. Essa é que é a nossa obrigação. O que ele vai fazer com a informação que vai receber é com ele. Isso é entre ele e Allah. Nós não temos nada a ver. Nós só temos que explicar as coisas às pessoas e não só. Temos que explicar a consequência da escolha. Porque uma pessoa que é tua amiga, quando quer o teu bem, a pessoa diz-te a consequência das coisas. Por exemplo, alguém diz, você está em casa com o seu irmão, com a sua família, quer sair de casa, e o seu irmão diz, não abre essa porta. Não é a porta para você sair de casa. O teu irmão diz, não abre essa porta. Tu vais dizer, ya subhanallah, não abrir a porta por quê? Se ele te responder assim, eu estou a dizer para não abrir a porta, não abras a porta porque eu disse.
Isso é uma forma de responder. Essa pessoa realmente quer o teu bem? Pode ser que sim. Mas a pessoa que, sem dúvida, quer o teu bem é a pessoa que te diz, olha, se tu abrires essa porta, tem uma cobra venenosa que está aí à espera, que vai te picar, vai te morder. E tu podes morrer ou podes ficar gravemente doente. Então não abre essa porta, não vai por aí, vai por aquela outra porta das traseiras, que ali está tudo bem. Ali vais passar à vontade e vais poder seguir o teu caminho. Aí sim a pessoa explicou-te. Esta pessoa realmente quer o teu bem. Uma pessoa que simplesmente te diz, epá, não faz isso, não vai por aí, e não te explica a consequência e a razão pela qual ele te está a dizer aquilo, esta pessoa sim deu-te um bom conselho, mas não na sua totalidade. É por isso que Allah diz-nos que Allah nos criou e deixou-nos livres de escolher. Mas Allah, pela sua misericórdia, informa-nos da consequência da nossa escolha. Ele informa-nos. Quem quiser seguir o caminho da descrença, a consequência será o fogo do inferno. Wal-iyadu billah. E quem aceitar a crença e os versículos de Allah e o mensageiro de Allah, então o resultado será a vida eterna no paraíso. Cabe a cada um de nós fazer a sua escolha. Então, nós não obrigamos a ninguém a ser muçulmano. Nós simplesmente transmitimos a mensagem e dizemos, temos que dizer, que, olha, a consequência de rejeitar esta mensagem é o castigo depois da morte. E o resultado da pessoa aceitar é o paraíso. E esta sempre foi a metodologia de Allah no Corão. Sempre. Porque Allah é misericordioso e Allah quer deixar as coisas claras para nós. Eu sei que estou a desviar um pouco daquilo que é o nosso tópico, mas isto é muito importante. Porque as pessoas às vezes não entendem a importância de dar da'wah, a importância de explicar aos outros. E não só explicar porque eu estou a dizer. Porque eu. Não tem nada a ver com eu. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Tem a ver com aquilo que vai fazer mal à pessoa ou vai fazer bem à pessoa quando ele morrer. Pode abrir o Surat al-Taghabun. Surat al-Taghabun é um bom exemplo disto. Taghabun é 64. Surat al-Taghabun, sura número 64. Começa a ler do princípio. Inshallah. Eu vou dizer onde parar, inshallah. Qual é o surat? 64. Taghabun. Do princípio, pode ler a partir do primeiro versículo. Eu vou dizer onde parar, inshallah. Ok. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica a Deus. Seu é o reino e seus são os louvores, porque é onipotente. Ele foi quem vos criou, e entre vós há incrédulos, assim como há fiéis. Ok, stop. Então, Allah diz que Ele é que nos criou. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ. Allah é que nos criou. Este versículo é muito importante. Allah é quem nos criou. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Alguns de vocês são kafir e alguns de vocês são mu'min. Allah deixou assim. Cada um vai da forma que ele decide. Depois, a seguir, Allah começa a explicar-nos quais são as consequências da escolha. Então, Allah abre o versículo dizendo que Ele é dono dos céus e da terra. Ele é que criou tudo quanto está nos céus e na terra. E Ele é que nos criou a nós, seres humanos. E deixou ao nosso critério, não ao nosso critério, esse não é o termo correto, mas deixou a nossa responsabilidade nós decidirmos se vamos ser crentes ou descrentes. E depois disso Allah começa a explicar qual é a consequência
de você escolher a crença ou de escolher a descrença. Pode continuar a ler a partir daí, inshallah. Próximo versículo. Ele foi quem vos criou e entre vós há incrédulos, assim como há fiéis. Contudo, Deus bem vê tudo quanto fazeis. Em verdade, criou os céus e a terra e vos configurou com a melhor forma, e a ele retornareis. Ele conhece tudo quanto existe nos céus e na terra, assim como também conhece tudo quanto ocultais e tudo quanto manifestais, porque Deus é sabedor das intimidades dos corações. Acaso não vos chegou a notícia dos incrédulos que vos precederam? Ok. Viveram as consequências da sua conduta? Ok, stop. Então, Allah diz que هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Allah é que vos criou, entre vocês há quem é infiel e há quem é fiel. E Allah vê tudo quanto vocês fazem. Depois Allah diz que Ele nos formatou, Ele nos configurou da melhor forma. Ele criou os céus e a terra, criou os céus e a terra com um propósito. A seguir Allah diz que Ele nos configurou. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. E deu-nos a melhor configuração. Deu-nos a melhor formatação. Por quê? Porque Ele tem um propósito para nós. Ele não nos criou em vão. Então Ele nos criou e deu-nos o melhor. A melhor configuração. Melhor, isto quer dizer o quê? Melhor para fazer alguma coisa. Não é melhor só. Melhor, se for só melhor, não significa nada. Como é que eles traduziram aí? Ele criou os céus e a terra, vos configurou. Pode ler esse versículo de novo? Com a melhor forma, e a eles retornareis. Sim, repita esse versículo, só favor. Em verdade, criou os céus e a terra e vos configurou com a melhor forma, e a eles retornareis. Ok. Allah nos configurou e nos configurou com a melhor forma, conforme diz esta tradução. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Allah deu-nos a melhor forma para alguma coisa. Não é só melhor. Melhor em comparação a quê? Melhor em relação a quê? Melhor em relação às outras criaturas de Allah. Para quem Allah não deu o mesmo propósito que deu a nós. Ok? E Allah diz que para Ele nós retornaremos. Então, Allah deu-nos tudo isto, deu-nos a forma, configurou-nos, formatou-nos, deu-nos a melhor forma, e depois lembra-nos que nós vamos voltar para Ele, para ir justificar todas estas dádivas que Allah nos deu. Então, você quando dá dinheiro ao seu filho para ele comprar pão, e o seu filho, em vez de comprar pão, vai comprar pregos, parafusos, nem que ele tenha comprado os melhores parafusos, nem que ele tenha feito a melhor compra de parafusos com aquele dinheiro, não é aquilo que você lhe mandou fazer. Ele não cumpriu com o propósito para o qual você lhe deu aquele dinheiro. Então aquilo não serve, aqueles parafusos não servem. É por isso que Allah vai invalidar as ações deles, Yawm al-Qiyamah. Porque eles não seguiram o propósito para o qual foram criados. E usaram as dádivas de Allah. Neste caso, o seu filho usou o dinheiro que você lhe deu para ir fazer uma outra coisa da cabeça dele. É por isso que no Yawm al-Qiyamah, quando eles chegarem lá, não vão encontrar nada. E quando a gente fala da caridade dos descrentes, a caridade, sim, eles fazem boas ações. Sim, fazem. Não há dúvida disto. Mashallah, muito boas ações mesmo. E às vezes até com sinceridade. Às vezes não se trata daquele cenário que eu estava a descrever há pouco tempo, de pessoas que fazem por show-off ou para comprarem opinião pública, etc. Às vezes fazem mesmo com sinceridade. Mas fazem fora do sistema de Allah. Uma pessoa que faz muita caridade, que faz boas ações, Allah gosta das boas ações que são feitas dentro do sistema dele. Não boas ações que são feitas fora do sistema dele. São feitas boas ações de acordo com aquilo que nós achamos e nós pensamos. Aquilo que são as nossas paixões e nossos caprichos. Não, isso Allah não precisa.
Allah quer que a gente faça essa mesma caridade dentro do sistema dele. Por quê? Porque ele tem um propósito para tudo aquilo. O imã junto com as boas ações. Há um propósito que está por detrás disso. Quando você faz as boas ações sem o imã, você está fora do sistema de Allah. Então Allah não te vai recompensar. Inshallah, pode continuar a ler, já esgotamos o nosso tempo. Quero só terminar este raciocínio. Há mais uns 3 versículos para explicar bem o que eu estou a dizer. Pode continuar, inshallah? Acaso não vos chegou a notícia dos incrédulos que vós precederem? Sofreram as consequências da sua conduta e, ademais, sofrerão um doloroso castigo. Ok. Isto porque, quando os seus mensageiros lhe apresentaram as evidências, disseram: acaso os humanos hão de encaminhar-nos e renegaram a mensagem, recusando-a. Porém, Deus pode prescindir deles, porque Deus é por si opulento, laudabilíssimo. Os incrédulos creem que jamais serão ressuscitados. Diz-lhes: sim, porque o meu Senhor, que sem dúvida sereis ressuscitados. Logo sereis inteirados de tudo quanto tiverdes feito, porque isso é fácil para Deus. Crede, pois, em Deus, em seu mensageiro e na luz que vos temos revelado, porque Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Ok, mashallah. Quando fordes... Mashallah, para por aí. O tempo já esgotou, mas eu quero só explicar este raciocínio para terminarmos, inshallah. Vou abrir aqui a tradução, porque foi muita coisa que a colega leu. Então, acaso não chegou a notícia de que... Então, depois de Allah nos dizer que Ele nos deu a melhor forma e que nós vamos voltar para Ele, Allah diz que Ele é conhecedor de tudo quanto está nos céus e na terra e de tudo aquilo que a gente divulga e esconde. E Allah é conhecedor do que há nos peitos, yani. Isto quer dizer, Allah conhece e sabe a verdade daquilo que vai dentro de nós. Se realmente somos crentes ou se realmente somos descrentes. Pessoas que aparentam ser crentes enquanto são descrentes. Ou pessoas que são crentes, mas não têm possibilidade de praticar a sua crença. Allah sabe tudo isto. E a seguir Allah diz, acaso não, Allah começa a contar-nos um episódio, não um episódio, mas a descrever um cenário de pessoas descrentes. Portanto, Allah está agora a começar a explicar-nos qual é a consequência da descrença. Acaso não vos chegou a notícia daqueles que descreram anteriormente? Não vos chegou a notícia? Vocês não viram falar de descrentes antes de vocês? O que aconteceu com eles? Eles provaram a má consequência da sua conduta. E terão um doloroso castigo. Prontos. Allah está a dar-nos exemplo de povos anteriores que também cometeram descrença. E Allah está a dizer, eles provaram o resultado da sua descrença e terão um doloroso castigo depois da morte. Isso porque os mensageiros lhes vinham com evidências, mas diziam, quando Allah enviava mensageiros, os Anbiya para eles respondiam como? Diziam, vocês são seres humanos como nós. Será que nós vamos ser guiados por seres humanos? É uma forma de rejeitar a verdade, não é? Então eles descreram e não aceitaram os mensageiros. E eles desmentiram a ressurreição. E Allah diz, diga a eles, ya Muhammad, e wallahi, latub'athun, vocês serão ressuscitados, sim. E serão depois informados de tudo que praticaram nesta vida. Então Allah está a explicar-nos, passo a passo, a consequência da descrença, de rejeitar a fé, rejeitar os mensageiros, rejeitar que haverá ressurreição. Allah diz, não, realmente haverá ressurreição. E o que vai acontecer é que vocês serão informados de tudo que praticaram. E o conselho de Allah para nós qual é? Aminu billahi wa rasulih.
Então, creiam em Allah e no seu mensageiro e na luz que revelamos. A luz que revelamos é o Corão. E Allah está informado de tudo quanto praticais. E no dia em que Ele vos juntar, ليوم الجمع ذلك يوم التغابن, em árabe. Allah vai vos juntar num dia em que haverá perdas e ganhos mútuos. E quem crê em Allah e pratica atos virtuosos, Allah vai lhe perdoar os seus pecados e vai lhe introduzir nos jardins do paraíso, abaixo dos quais correm rios. Então aqui Allah já nos está a dar qual é o resultado da pessoa aceitar a crença. Lembrem-se que Allah começou por dizer que Allah é que nos criou e alguns escolhem a descrença, outros escolhem a crença. Depois falou-nos de povos descrentes antes de nós e disse quais foram as consequências deles terem escolhido a descrença. E agora aqui Allah diz que nesse dia de julgamento, quando chegar, aqueles que tiverem escolhido a crença estarão em jardins do paraíso com rios a correrem por baixo. Mas aqueles que não creem e rejeitam nossos versículos, esses serão os habitantes do fogo, onde permanecerão eternamente, e que péssimo retorno. Então, nós não obrigamos ninguém a ser muçulmano, simplesmente transmitimos a mensagem e a decisão é de cada um. A decisão é de cada um. A consequência está aqui, nós acabamos de ler agora, e em várias passagens do Corão Allah faz isto. Allah diz-nos qual é a consequência da pessoa optar por este caminho ou por optar pelo caminho oposto. E cada um é livre de escolher. Enquanto estivermos aqui no Dunya, temos que conviver todos juntos. Somos todos amigos, estamos a rir, estamos a viver, são familiares, colegas, amigos, etc, etc. Todo mundo é livre de escolher o que quer. Cada um sabe de si, cada um sabe da sua vida. Mas, Yawm al-Qiyamah, a consequência das nossas escolhas vai estar à nossa frente. Ok? Então vamos parar por aqui. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. وعليكم